O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, o livro de João, capítulo de número 8, versículo de número 32. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade de estar aqui com os irmãos em mais essa escola bíblica, agradecendo a oportunidade de estar ministrando a palavra aos obreiros do Senhor Jesus Cristo. Eu confesso aos irmãos que hoje eu estou bastante nervoso. Estou ministrando na frente do nosso pai, nosso pastor, que tem nos abençoado ali na Flórida, tem sido nosso professor, e na frente de todos os meus professores, irmãos, todos os meus professores de teologia estão aqui me ouvindo hoje. Então a gente está um pouquinho nervoso, mas o Senhor é quem fala aos nossos corações através do seu Espírito Santo, amém? Diz assim a palavra de Deus, capítulo 8 do Evangelho segundo escreveu São João, versículo 32, passagem bastante conhecida: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O tema que nos foi proposto, irmãos, para nosso encontro, foi a incoerência da verdade relativa. E uma rápida análise sobre a incoerência e também sobre aquilo que nós temos vivido nos dias de hoje aí fora. Você sabe que hoje cada um tem a sua maneira de pensar, a sua maneira de viver, né? Um dos livros mais bonitos de se ler no Antigo Testamento, porém com uma das mensagens mais pesadas do Antigo Testamento, com certeza é o livro de Juízes, né? O livro de Juízes significa, o tema central do livro de Juízes é o fracasso de Israel. E o livro de Juízes termina falando que quando Israel chegava àquele ponto, e um pouquinho antes da vinda de Samuel, o aparecimento de Samuel como profeta do Senhor, fala que cada um fazia conforme entendia, julgava certo no seu coração. Então o relativismo da verdade, pensar de maneira diferente, adotar aquilo como absoluto para a sua vida, isso passou a existir a partir do Éden. Quando o homem, comendo o fruto do conhecimento do bem e do mal, começa a relativizar aquilo que Deus tinha dito que era bom e era ruim. O problema dos dias de hoje é que é errado, no padrão do mundo, se colocar contra aquilo que é relativo e apresentar algo que é absoluto. O problema é que se a gente faz uma rápida pesquisa a respeito da verdade, e isso é falando da questão da etimologia do que significa verdade. Verdade é aquilo que está de acordo com os fatos e observações, respostas lógicas resultantes do exame de todos os fatos e dados. Uma conclusão baseada na evidência, não influenciada pelo desejo ou autoridade ou preconceitos. Um fato inevitável, sem se importar como se chegou a ele. A verdade, irmãos, da maneira como ela é proposta, é algo que não pode ser desconstruído por causa da opinião, né? Uma frase que se usa muito da política americana é: você tem direito de ter as suas opiniões, mas você não tem direito de inventar os seus fatos. Quando nós observamos na palavra de Deus esse significado, nós vemos que Deus é o detentor de toda a verdade. Deus é aquele que tem o monopólio daquilo que é verdade ou não. Quando o apóstolo Paulo está explicando isso à igreja de Roma, e a gente vai ver mais para frente, ele fala assim: olha, se alguém é incrédulo a respeito das coisas de Deus, isso anula a fidelidade do Senhor? Se alguém é incrédulo a respeito daquilo que Deus diz, daquilo que Deus fala, se alguém não crê naquilo que Deus proporcionou, naquilo que Deus revelou, isso faz de Deus, então, impotente naquilo que Ele determinou? Ele fala: de maneira nenhuma. Não é porque os homens decidiram se colocar contra a verdade de Deus, que a verdade de Deus agora se torna mentira. Ele fala: de maneira nenhuma. Ele fala: seja Deus verdadeiro
verdadeiro e todo homem mentiroso. Agora, quando a gente observa isso lá fora, por exemplo, para Nietzsche, que foi um filósofo alemão que é aplaudido pelo relativismo moderno, ele diz que a verdade é um ponto de vista. Ele fala assim, a verdade é um ponto de vista, cada um pode ter um ponto de vista diferente. René Descartes ele falava que a certeza é o critério da verdade. Se você tem certeza, então é verdade. Complicado, não é? Mas eu queria propor em uma rápida imagem, antes de nós partirmos num pensamento, olhando alguns temas bíblicos, eu queria propor essa imagem aí na tela para vocês. Esse é a base do relativismo, essa é uma base bem clara do relativismo. Eu gostei muito que os relativistas usaram uma imagem assim, porque ela é um tiro no pé do próprio pensamento deles. Pode colocar de novo, por gentileza? Você percebe duas pessoas olhando ali um número no chão. E uma está dizendo, é 6. E a outra, porque está dizendo do outro lado, é 9. O relativismo está dizendo assim, olha, não é porque você está num ponto de orientação diferente do meu, que faz de você estar errado e eu estar certo. Nós estamos olhando a mesma coisa de uma maneira diferente. Então você vê 6 e eu vejo 9. Muito bem. Isso numa questão de opinião podia valer alguma coisa. Agora, se você chega para uma pessoa e fala assim, olha, da parte que eu estou vendo aqui, você me deve, eu devo a você apenas 6 milhões. Mas do outro lado da mesa eu estou vendo que você me deve 9 milhões. Você deixaria 3 milhões passar assim? Quando nós falamos de opinião, as coisas funcionam. Mas quando nós chegamos a números, como é que a gente faz? Quando a lógica é a base da questão, como é que você faz? Por exemplo, o rapaz foi colocar o tanque, foi encher o tanque de gasolina do avião. Aí ele falou assim, é que eu li 6. Mas na verdade você precisava de 9 para chegar no lugar. Como é que faz? Funciona. O relativismo ele passa pelo teste daquilo que é a realidade das coisas? De maneira nenhuma. Então nada na vida pode ser determinado por um ponto de vista relativista. Só que onde entra o grande problema do relativismo dentro da nossa vida cristã? É quando nós relativizamos as ordens e os mandamentos e os preceitos do Senhor Jesus Cristo para a nossa vida. Não funciona. A conta não bate. Nós não chegamos onde nós precisamos. Então eu gostaria de apresentar são 3 pontos que eles apresentam para a verdade, que primeiro é a metafísica, que se ocupa na natureza da verdade. Da onde vem a verdade? Da onde a verdade é proveniente. E para isso eu gostaria de levantar, olhando a palavra de Deus, o exemplo de Nicodemos. Nicodemos ficou preocupado com aquilo que estava acontecendo, trouxe interesse para ele, descobrir qual que era a relação daquele novo profeta que havia aparecido com aquilo que Deus havia revelado. Só que o momento que o Senhor Jesus Cristo vivia, aquilo que o Senhor Jesus Cristo vinha empenhando quanto à liderança do povo judeu, era tão complicado que Nicodemos foi se encontrar com o Senhor Jesus Cristo à noite, escondido. Então a verdade para Nicodemos, a busca da verdade para Nicodemos, teve um encontro com alguma coisa que era infame. Nicodemos queria saber a verdade, ele queria conhecer a verdade, mas ele tem um encontro com a verdade de maneira infame. Era queimação de filme. Queimava o filme aparecer junto com Jesus. Não era popular as pessoas aparecer próximo de Jesus. Quantos nos dias de hoje, para poder ter um bom relacionamento com o mundo, colocam o seu relacionamento com o Senhor Jesus Cristo de uma forma escondida? Lá fora ele se dobra ao relativismo. Lá fora ele se dobra à maneira do mundo de viver. Mas à noite, quando a noite vem, e quando você não encontra soluções para a sua vida, ele então vai ao encontro do Senhor Jesus Cristo.
E quando Jesus começa a explicar a Nicodemos, porque Nicodemos achava que essa maneira dele de ser era alguma coisa muito proveitosa, que ele era alguém muito elucubrado, que ele conhecia de todas as coisas, o Senhor Jesus Cristo, lendo o seu coração, começa a explicar a Nicodemos a maneira que um homem deveria viver, ou a maneira pela qual o homem deveria se relacionar e voltar a Deus. E quando Jesus começa a explicar Nicodemos começa a ficar, como diz o pastor Davi Araújo lá na nossa Flórida, começa a ficar com um barulho de trem na cabeça. E ele não consegue fazer a compreensão correta do que Jesus está dizendo. Jesus fala de vento, Jesus fala de novo nascimento, Jesus fala das coisas relacionadas àquilo que estava patente a um homem que observava e um homem que tinha conhecimento a respeito de como as coisas do mundo funcionavam, de como a lei funcionava. E Nicodemos fica tão sem entender que Jesus faz uma pergunta para ele: olha, se você não entende eu falando para você a respeito das coisas terrenas, como você vai crer nas espirituais? Em outras palavras, Jesus fazia um encontro com ele, com a verdade, dizendo o seguinte: se você não consegue aplicar a verdade que eu lhe dou no dia a dia da sua vida, como você espera uma verdade de um reino que vem para reinar sobre toda a terra e mudar a história da humanidade mais uma vez e de uma vez por todas? Se você não consegue crer na verdade demonstrada nas coisas do dia a dia, se você não consegue ver a verdade demonstrada no cuidado de Deus para com a sua família, como é que você consegue crer numa verdade que diz que há um Deus no céu que conhece todas as coisas e domina sobre tudo? Nicodemos sai daquele dia com muitas dúvidas, mas a gente acaba vendo que no final, durante a morte do Senhor Jesus Cristo, ele aparece mais uma vez e mostra realmente que confiava em Jesus. A segunda coisa que nós vemos que a verdade relativa apresenta é a lógica que se ocupa na preservação da verdade. A lógica, ela se ocupa de preservar a verdade. Para ser verdade tem que fazer sentido. Para ser verdade tem que ser aplicado no dia a dia e tem que trazer de volta o resultado de que aquilo que foi dito realmente se aplica. Dou um exemplo. Você fala assim: olha, tem um carro azul parado do lado de fora. Aí você vai lá fora e vê o carro azul estacionado. Então você pode dizer que aquilo que foi dito se aplica com a realidade. A verdade, ela se preocupa com a lógica. Tem que fazer sentido. Tem que fazer sentido. Da mesma forma que se eu digo isso para você e você vai lá fora e não tem um carro azul parado do lado de fora, você fala assim: olha, não tem um carro azul parado do lado de fora. E aí a lógica vai se aplicar a responder aquilo ali. O que aconteceu com o carro? O carro foi embora, o carro não veio ou o carro tem outra cor. Então a lógica se ocupa com isso. A questão da lógica da verdade, olhando a verdade relativa e observando a palavra de Deus, nós vemos o encontro do Senhor Jesus Cristo com Pilatos. E muitas vezes nós deixamos a verdade, a lógica da verdade, passar aberta ou passar de lado de nós, quando ela é inconveniente. A verdade, quando ela é inconveniente, quando ela passa pela inconveniência, por diversas vezes nós deixamos de lado para que nós tenhamos conveniência ou conforto naquilo que nós estamos fazendo. É por isso que o encontro com Pilatos é muito importante para entendermos isso. Porque quando nós vemos o encontro do Senhor Jesus Cristo com Pilatos, quando recebe informações de Cristo a respeito da sua inocência e recebe também o testemunho da sua esposa, que havia tido um sonho com ele, a palavra de Deus diz que ele fazia de tudo para libertá-lo. Ele procurava um jeito de deixar Jesus ser liberto daquilo lá. Mas aí ele olha para o Senhor Jesus Cristo e fala assim: olha, você sabe que eu tenho o poder de te matar ou te libertar? Você sabe que a mim foi dado esse poder de fazer isso? Ele falava assim: se de uma outra maneira, você observando, Pilatos queria convencer Jesus, falou assim: me dá alguma coisa para mim ficar do seu lado.
Me dá alguma palavra aí para que a gente consiga fazer um acordo. Porque é verdade que você é inocente, mas não é conveniente. É verdade que você está do lado certo, mas agora no momento é inconveniente. Me ajuda aí. Me ajuda aí, me dá uma força. Quantos de nós nos encontramos às vezes no trabalho da obra do Senhor, quando encontramos alguma coisa que é verdade, que precisamos tomar uma atitude, mas naquele momento é inconveniente. E eu não estou dizendo no tempo das vezes que nós precisamos de tomar para não trazer uma ferida, não trazer um problema maior para cá. Não estou dizendo isso. Não estou dizendo como maçã de ouro em salva de prata, assim a palavra dita ao seu tempo. Não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é de um julgamento, de uma injustiça. E por conta da inconveniência, nós não fazemos, mas somos tentados a olhar de lado da verdade. E por conta que ela é inconveniente, tomar uma atitude ruim. O Senhor Jesus Cristo, olhando para Pilatos, fala assim: todos do lado da verdade ouvem a minha voz. Quem quer a verdade tem a minha voz falando ao seu ouvido. Quem ama andar na verdade tem a minha voz dizendo a ele o que deve fazer. Aleluia, glória a Deus. Quem quer ver o meu plano em ação, ele procura ouvir o que eu estou dizendo para que ele se cumpra. Pilatos olha para Jesus e, em vez de esperar a resposta da sua pergunta, vira as costas. Ele olha para Jesus e fala assim: o que é verdade? E vira as costas e vai embora. Se ele tivesse esperado mais algum pouco tempo, talvez Jesus tivesse repetido aquilo que disse, que João escreveu: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. O outro encontro que nós temos, que também não passa, que passa no teste olhando para Jesus, mas não passa no teste às vezes olhando para a nossa vida, é a epistemologia da verdade, que ela se ocupa no conhecimento da verdade. Ela quer entender a verdade, ela não quer só que ela faça lógica, ela não quer apenas que ela tenha metafísica, que você entenda o encontro entre aquilo que é espiritual e aquilo que é físico. Mas ela se preocupa com o conhecimento, com o processo, com aquilo que está acontecendo. E essa passagem, eu gosto muito dela. E se eu pudesse reviver um momento da palavra de Deus, com certeza esse é um dos meus favoritos, que são os dois discípulos no caminho de Emaús. Cleopas e o seu companheiro, eles saem no domingo de manhã, a caminho de Emaús. Você sabe da história? E aqui nós vamos parar por algum momento. Era domingo, eles estavam voltando para procurar novamente uma nova vida. E eu não sei se você sabe disso, mas muitos dos discípulos de Jesus, eles eram vindos da facção dos Zelotes, que eram os terroristas da época. Pelo menos 2 discípulos de Jesus são contados como os Zelotes, mas alguns são considerados que eram Zelotes. E Emaús era o reduto Zelote, próximo de Jerusalém. Emaús era um lugar onde, depois da revolução, da rebelião que eles promoveram, foi um lugar próximo de Jerusalém que se tornou um reduto deles. E logo pela manhã, no domingo, eles se levantaram e estão voltando para Emaús. Se você observa a grande expectativa dos discípulos, e é por isso que aqui eu encontro com a verdade inesperada, que você não esperava que ela fosse assim. É por isso que é importante nós observarmos que, quando eles levantam de manhã, claramente se percebe que eles estavam completamente decepcionados com os fatos. E quando você observa os evangelhos, a pergunta corriqueira dos discípulos para Jesus era: Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Senhor, chegou um momento que nós vamos voltar a Israel, ter aquela glória. É agora que o Senhor vai novamente sentar na cadeira de Davi e vai transformar todas as coisas? É agora que o Senhor vai fazer isso? É agora que o Senhor vai trazer de volta o juízo de Deus sobre essa terra, vai expulsar os romanos daqui? É esse o momento, é essa hora, é esse o local? Todo momento a pergunta deles relacionadas, quando eles falavam as coisas do reino, era em questão daquilo que se passava aqui.
Quando você olha, por exemplo, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a última pergunta que eles fazem para Jesus. Jesus está ressurreto. Jesus já tinha mostrado a sua glória e o seu poder, já tinha feito muitos milagres após a ressurreição. Lucas fala a respeito disso. Jesus já tinha dado prova do motivo pelo qual ele havia vindo. Última pergunta, vamos lá, estou indo embora, faz aí. Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar a Israel, o reino da Israel? Demorou para que eles entendessem. Mas os discípulos no caminho de Emaús, eles estavam fresh a respeito disso. Era recente. E quando você observa o relato de Lucas, que é bem maior que o relato de Marcos, se eu não me engano, ou de Mateus, ele estende bastante, ele conta bastante a respeito dessa história, no capítulo 24. Fala que Jesus vinha como que acompanhando ele no caminho, viam eles conversando. E eles falam assim, Jesus percebe uma coisa muito interessante, fala assim, que palavras é estas que trocais entre vós? E por que estáis tristes? A primeira coisa que Jesus mostra para eles é o seguinte, que dependendo do que você conversa, enquanto você caminha, é o motivo da tristeza, de que você não crê naquilo que aconteceu. Quanta gente tem passado no trabalho da obra de Deus, com fez, mas triste porque Deus ainda não completou a obra. Contando o que Deus estava fazendo, mas não consegue celebrar o passo que Deus já deu para ele chegar até ali. Quanta gente vê Deus trabalhando na igreja, salvando gente, mudando a vida das pessoas, transformando a sua própria vida, mas ele relativiza aquilo como se não fosse importante. Como importante é Deus cumprir o final da sua carreira. Deixa eu falar uma coisa para você. Paulo, quando percebia isso, ele falava assim, é de glória em glória. É de glória em glória. Celebra agora, porque já tem uma outra glória para você celebrar. Amém. Você vai passar por essa tribulação agora, já vai ter uma outra, mas você vai vencer essa e vai vencer a outra. Glória a Deus. Que palavras é essa que trocais entre vós porque estás tristes? Eles olham para o Senhor sem o reconhecer e falam assim, você é peregrino aqui? Você não está sabendo das coisas que aconteceu? A pergunta deles parece um pouco agressiva ao Senhor Jesus Cristo, mas eles realmente estavam pasmos. Por quê? Porque sábado não podia se viajar. Sábado era o dia de ficar guardado. Ninguém viajava a 11 estádios no sábado. Podia viajar no domingo ou na segunda, mas no sábado todo mundo ficava. Então aquele peregrino passando por Jerusalém, para não ser contra os costumes, só podia ter chego sexta-feira. E se ele chegou sexta-feira e agora é domingo, como é que ele não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Você não assistiu televisão? Você passou o quê? Um dia inteiro dormindo? Ou você chegou agora, acordou de madrugadinha e só passou por dentro de Jerusalém e não parou? Porque não é possível que você não saiba o que tem acontecido. E o Senhor Jesus Cristo, como que queria tirar do coração deles aquilo que lhe atrapalhava. Sabe de uma coisa, irmãos? Às vezes a gente fala assim, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Mas conta para Jesus o que aconteceu, irmão. Conta o que está relativizando a verdade que Ele já te mostrou e agora você não consegue enxergar porque para você ela é inesperada. E Jesus continua com ele, fala assim, quais as coisas? Conta para mim. De Jesus o Nazareno, homem usado em sinais e maravilhas, em prodígios, e nós críamos que fosse Ele que restauraria o reino de Israel. Mas é bem verdade, mas Ele morreu e contando já o terceiro dia nada aconteceu. E aí eles usam uma frase que é maravilhosa. É bem verdade que algumas mulheres foram até o sepulcro e não acharam Ele lá, mas nós não vimos nada. É bem verdade que alguma coisa está acontecendo, mas nós não vimos nada. Eles são tão claros, eles falam assim, olha, eles contam tudo o que Jesus fez. Eles falam todo o trabalhar de Jesus naqueles 3 anos. Eles contam tudo aquilo que o Senhor vinha fazendo. Mas mesmo o Senhor dando todos os sinais que Ele estava lá, que Ele estava cuidando, que Ele estava cumprindo o plano, eles eram incapazes de crer naquilo que era verdade. A verdade para eles não estava dentro da sua própria expectativa. Sabe de uma coisa, irmãos, que eu tenho aprendido andando nesses anos aqui com os irmãos, aprendendo com os irmãos, é que não interessa o dia que eu estou mais triste ou mais animado,
Deus continua dia após dia fazendo a sua obra, cumprindo as suas promessas, salvando os perdidos e transformando as vidas. Mesmo nos dias em que eu olho e falo assim, Senhor, não estou vendo nada, Ele continua fazendo essas coisas. Aleluia! Glória a Deus! E aí eles fazem eles dão uma relação tão clara, eles falam assim, é bem verdade que algumas mulheres viram, mas nós não. Qual que era o problema das mulheres terem visto e eles não? Primeiro, aquela sociedade era uma sociedade machista. Não era simplesmente uma sociedade machista, mas também era patriarcal. Não era simplesmente patriarcal, mas tratava a mulher como segunda classe. O testemunho de uma mulher ali na corte não valia nada. Não tinha validade nenhuma. O que eles estavam dizendo é o que muitos de nós dizemos hoje a respeito do nosso irmão. Sabe o que nós falamos? Olha, Senhor, é bem verdade que lá na congregação do meu irmão, que é muito menor que a minha, o Senhor está salvando, mas na minha eu não estou vendo. É bem verdade, Senhor, que no outro ministério o Senhor está fazendo, mas no meu eu não consigo enxergar. É bem verdade, Senhor, que este obreiro que acabou de ser consagrado está sendo usado por Deus, mas no meu ministério eu não vejo. É bem verdade, Senhor, que agora eu sou obreiro e não vejo nada, mas esse líder que acabou de ser colocado na posição viu a sua glória. É bem verdade, Senhor, que as coisas parecem que estão acontecendo na vida dos outros. É bem verdade que a casa do meu irmão parece que está recebendo a bênção, mas eu não estou vendo. É bem verdade que eu ouço testemunho em todos os lugares. É bem verdade que a sua glória está sobre toda a terra. Mas hoje, na minha casa, na minha situação, minha única opção é voltar para Emaús, porque aqui não há solução para os meus problemas. E numa das mais claras, se você me permite, os teólogos me perdoem, e meu pastor, estou pronto para ser puxado a orelha depois. Numa das melhores ofensas que eu já vi alguém dizer na Bíblia, Jesus fala assim, ó nécios e tardos de coração. Como vocês são bobos, como vocês têm dificuldade para enxergar. Tudo que eu venho falando para vocês durante todo esse tempo foi revelado pelos profetas, está escrito nos Salmos. Na lei falava a respeito de mim. Todas as coisas não convinha, pois, que o Cristo padecesse todas essas coisas. Quando Ele te chamou, quando Ele te levantou, quando Ele colocou um ministério para você trabalhar, Ele não te disse, haverá perseguições, haverá problemas, haverá dias que a minha verdade não faz sentido, haverá dias que você vai achar que está todo mundo desviado, haverá dias que você fala assim, o Senhor só não faz na minha vida, mas mesmo nesse dia, são as minhas palavras que foram cumpridas na sua vida, dia após dia. Um encontro com a verdade inesperada. Você não esperava por isso, mas Ele te encontrou. Sabe o que a gente percebe, irmãos? E eu quero já começar a terminar. Que quando nós nos encontramos com o Senhor Jesus Cristo, nós não podemos deixar ou julgá-lo segundo as nossas percepções. Ele disse bem claramente, falou assim, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Para nós não tem 6 ou 9, é o número que Ele nos disse, ainda que não pareça. Para Ele não tem maior ou menor, é o tamanho que Ele nos disse, ainda que não pareça. Eu gosto muito do que Isaías fala, e eu termino por aqui. No capítulo 55, ele começa a dizer, o Senhor começa a dizer pelo ministério de Isaías o propósito da sua palavra. Ele fala assim, olha, é o seguinte, assim como lá de cima da montanha a neve derrete, e ela começa a descer, a chuva vem sobre a montanha, ela vai descendo sobre o rio, então ela molha a terra onde estava a semente brota, ela dá um fruto, assim também é a minha palavra, assim também é o que eu disse. Quando você vê uma gota caindo no céu, no alto da montanha, no dia que você precisava de um sol ensolarado, você fala, Senhor, o Senhor me prometeu provisão, mas hoje o
só veio chuva no dia que eu precisava sol. Mas naquele dia da chuva, Ele estava preparando o fruto que você ia comer quando descesse a montanha. A palavra que Ele diz ao seu respeito, no dia que Ele mandou, pode não poder fazer sentido, mas o dia que você tiver com o fruto na mão, você vai falar assim: graças a Deus pelo dia da chuva no alto da montanha, porque era o Senhor promovendo uma palavra que transformaria a minha vida e me daria provisão. A tristeza dos discípulos no caminho de Emaús não pode ser jamais a nossa. E o final da vida deles também não deve ser jamais o nosso. Eles finalmente entenderam que Jesus estava com ele no momento que Jesus foi embora. Finalmente eles entenderam que o Senhor Jesus estava com ele exatamente no momento que ele foi embora. Não permita, meu irmão amado, com todo o carinho do meu coração, segundo a palavra do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, que você só perceba a companhia do divino companheiro com você no momento que ele não estiver mais. Não guarde o segredo do coração que ele está queimando. Não fique quieto que o coração está queimando. E só diga quando ele estiver indo embora. Porventura não queimava o nosso coração no caminho? Por que você não falou antes? Por que você não abriu a sua boca para dizer antes? Foi perceber no final da jornada? Foi perceber no final do caminho que algo de especial passava? Graças a Deus que houve tempo ainda. Para mesmo no final do dia, depois de uma caminhada de 11 estádios, eles ainda sem terminarem de se alimentar, levantaram e voltaram para Jerusalém, aonde a promessa do Pai estava sendo dada. Glória a Deus. Graças a Deus deu tempo. E eu espero que nas nossas vidas nós sempre possamos ter esse tempo de encontrar com o Senhor Jesus Cristo e deixar tanto a verdade infame para lá, deixar a gente para lá e também a inesperada, e receber a verdade da revelação do Senhor Jesus Cristo todos os dias da nossa vida, e não relativizar a nossa caminhada quando o mundo diz para nós relativizarmos. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Muito obrigado pela oportunidade, meu pastor.